Macagues, estamos hoje no nosso 8º episódio de MacagCast. E hoje à minha frente tenho aqui um convidado excepcional. Um grande amigo, que lhe trato como mano, já de muitos anos de relação, que tem uma trajetória que eu acho que quem não escutar este podcast vai perder muito. A trajetória dele fala por si. Fala por si porque é um homem que se confunde com uma palavra, a banca. É um lutador. Ainda jovem tentou entrar na banca, não conseguiu, foi estudar, voltou à banca e entrou com o pé direito. Esteve a liderar banca em vários países do mundo. Começou pela China, em Macau, Tota e Açores, foi para Londres, foi para Portugal, de Portugal para Moçambique, no Standard Tota, e liderou um dos maiores bancos de Moçambique, o Millennium BIM. Depois de pensar que vai reformar, não reformou e fundou um banco, o Banco Único. E depois disse-me a mim que agora acabou, mano, já não vou fazer mais nada. Qual é a minha surpresa? Foi pegar um outro banco, o Moza Banco, quando reestruturou o banco e conseguiu pôr este banco agora nos Caris. Um banco que estava a atravessar grandes dificuldades, que teve uma intervenção do Banco Central e ele foi lá também salvar isso. A questão que se coloca, quando é que esse senhor vai parar? E quem é este senhor? É o que nós queremos saber, vamos conversar com ele. Antes de dizer quem é, gostava só de referenciar algo muito especial que este senhor falou comigo, que é um grande amigo, chamo o senhor só para provocá-lo. Quando ele fundou o Banco Único, antes de inaugurar o banco, convidou-me a conhecer 2 balcões do banco. E eu fui lá visitar. E ele dizia, mano, sabes que este banco só quero que tenha uma coisa muito essencial que eu prezo muito. Tem que ser um banco relacional. Um banco de pessoas. E isto fez-me recordar Desmond Tutu, que dizia, nós só existimos porque os outros existem. Somos pessoas porque há pessoas que convivem conosco. Gostei muito desta colocação e do posicionamento do banco. É uma pessoa premiada internacionalmente, foi distinguido em vários países, agora reconhecido como uma das pessoas mais influentes da África e também já foi reconhecido por 2 ou 3 vezes como o CEO mais respeitado e distinguido de Moçambique. Estou a falar aqui de João Figueiredo, Mano Jufi. Muito obrigado, Jufi, por estar aqui e por partilhar, que vai partilhar connosco a sua trajetória, a sua história e deixar aqui, principalmente aos jovens, aquilo que tem sido um princípio que te guia muito e que eu reconheço que é um princípio importante. O sucesso só se mede com resultados. Só quem marca golo, o resto é conversa fiada. E o João Figueiredo marcou golos, desde a sua infância até agora. E perante isso, goste ou não se goste, os golos estão ali e é uma pessoa de sucesso. Muito obrigado, Gil. Olá, Daniel. Eu não sei se começa aqui por chamar-te Bro, Mano, Dani, Daniel. Pode ser Mano, mas tu... Não, Mano costumam colocar aqui uns croissants aqui em cima da mesa para começarmos a conversar. Não vejo nada. Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa. É um prazer enorme estar aqui nesta conversa contigo. Obviamente que a leitura de um mini currículo meu é feita sempre com uma voz eloquente e bonita, porque se trata de um irmão que está a falar de outro irmão, porque senão faltam os lados negativos da minha vida, mas esses eu guardo para mim, não gosto de divulgá-los. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, eu gostava de começar esta nossa conversa com uma oferta. Eu sei que a nossa vida, nós temos uma relação já vem de há muitos anos, e a nossa vida tem sido desbalanceada. Desbalanceada quer dizer, revela algum desequilíbrio na relação, porque eu tenho pautado a nossa relação com ofertas que te dou e pouco tenho recebido de ti. Comecei por te dar financiamentos na banca e com isso ajudar-te na tua excelente carreira. Hoje és um empresário fantástico, acompanhei a tua carreira, a tua persistência, a tua luta, e quando se diz que talento só não chega, é preciso trabalho, eu vejo muito em ti o conteúdo desta frase, do trabalho
como uma necessidade para se alcançar a vitória e o sucesso. Mas deixa-me dizer-te que, para além dos financiamentos, eu recordo-me daquela camisa cor-de-rosa com bolinhas amarelas que te ofereci no aniversário e tu nunca usaste. Ingratidão. É uma coisa que acontece. Mas eu fui-te dando coisas. Vou chamar a minha família para ver. Não, mas fui-te dando coisas que nada recebi em troca. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Eu gostava de começar esta conversa hoje com uma oferta. Na vida, falaste há pouco dos jovens. Nós, os jovens, às vezes, os jovens precisam de referências. E não é que as referências não existam, mas por vezes a voz da consciência desses jovens é muito baixinha, põe o volume muito baixinho e elas não ouvem o que a consciência delas dita. E a consciência dita que elas procurem alguma referência. Eu tenho uma grande referência. E esta referência, eu tenho várias referências, mas uma das maiores referências que eu tenho na minha vida, e gostava de começar esta nossa conversa com esta frase que caracteriza um bocadinho tudo aquilo que eu penso sobre a vida. É uma frase do famoso Gandhi. Gandhi foi um nacionalista indiano, para os mais jovens, foi um nacionalista indiano, um homem pacífico, um homem que procurou alcançar a independência pela via pacífica, um homem que soube estar na vida de maneira diferente. E uma vez perguntavam ao Gandhi, perguntaram-lhe o que é que ele entendia como os fatores que destruíam o ser humano. E ele respondeu: a política sem princípios, o prazer sem compromisso, o trabalho sem sabedoria, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral. E isto diz muito daquilo que nós temos que ser na vida. Nós temos que ter princípios, nós temos que trabalhar, nós temos que pôr dignidade, nós temos que ter amor naquilo que fazemos. Temos que ter paixão. E tudo aquilo que caracteriza, há pouco me falaste daquilo que tem sido a minha rota, o caminho que eu tenho tido nesta vida, e faltou aí uma das coisas que eu mais prezo, que é a construção dos amigos, a construção da relação humana. Tudo isto é feito com muita paixão, com muito amor. Eu costumo dizer que uma dos dons que Deus me deu, uma das graças que Deus me deu, foi ter tido a felicidade de nunca ter trabalhado na vida. Eu sou daqueles seres humanos que nasci com esta sorte. Nunca trabalhei na vida, Daniel. Acredita? Trabalhar, na maior parte das pessoas, significa uma carga pesada. Eu não trabalhei. Uau! Agora preparem-se. Tive paixão na vida. Desculpe, Jofim. Preparem-se, eu avisei que vamos ter aqui um amigo elétrico, um amigo muito intenso e que leva a vida com muita intensidade. Mas só que a intensidade se mistura com prazer. Ele leva a vida com toda... E o trabalho faz parte da essência da sua vida. Como eu também. É verdade. Não há esta coisa que se diz que não separa a vida do trabalho. Não existe. Nós vivemos para um propósito. E aquilo que fazemos, só para não estar aqui que perca o seu fio da meada, gostava de dizer que alguém me dizia que há 3 coisas que não devem falhar na vida. A primeira, nunca devemos falhar com quem casar. Porque vai ser essa companheira nossa por toda a vida, senão vamos viver muito mal. A segunda, escolher bem onde morar. Onde é que eu quero viver? E a terceira coisa, o trabalho que eu quero fazer. Se eu não tiver prazer naquilo que... Essas 3 coisas podem determinar a infelicidade ou não da nossa vida. Olha, Daniel, nada mais acertado. Eu digo que em relação à mulher, eu, mais uma vez, tive a sorte de ter na Guida a companheira que eu sempre ambicionei, ter o respeito, o amor, o carinho, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade na vida. E, portanto, isto facilitou tudo o resto. Não há ser humano que consiga ter tranquilidade no sucesso daquilo que faz, em termos profissionais, em termos da sua carreira, em termos do empreendedorismo que quer desenvolver, se não tiver paz na família, se não tiver paz em casa. E essa paz só se conquista com uma grande mulher ao seu lado ou com um grande homem ao seu lado, depende do ser humano que for. Tenho paz não só em relação à minha mulher, tenho paz em relação às minhas filhas, tenho paz em relação à minha família, tenho paz em relação aos meus amigos. Porque tudo o que faço de coração aberto. Eu costumo dizer, o maior legado
que um ser humano pode deixar no dia da sua partida? Porque esta passagem é curta, Daniel. Nós pensamos que somos um ser superior, um ser muito importante, mas essa passagem é muito curta. Deus deu-nos dons e nós temos que estar gratos pelos dons que recebemos e temos que saber levá-los e trabalhá-los de acordo com aquilo que foram os desígnios que o Senhor nos deu. E te digo uma coisa, com os dons que Deus nos deu, com a família que tu consegues criar, tu aí trabalhas sem trabalhar. És apaixonado naquilo que fazes. Vives muito forte isso, vives uma vida de tranquilidade e de prazer. De prazer e tranquilidade. Dizia um dos grandes escritores que eu admiro muito, Augusto Cury, que não há quem é melhor que ninguém. Nós somos seres humanos únicos e irrepetíveis. É verdade. E na nossa vida não há de haver o outro Jofi, nem o outro Daniel. Não. Somos o único. Então a vida tem que ser vivida com algum prazer. Então eu estava-te a dizer que o maior legado que nós podemos deixar no dia que partimos desta curta vida é a forma como impactamos nas pessoas. Eu posso criar milhões, posso criar riquezas, posso distribuir, posso fazer caridade, que é muito importante. Não há fé sem caridade. Posso fazer tudo isto na vida, mas a forma como impacto nas pessoas. O que deixamos nas pessoas. É aquilo que vai fazer com que tu te realizes em termos de felicidade. A felicidade, a palavra é uma palavra muito difícil de caracterizar. Mas, no meu caso pessoal, eu meço a minha felicidade pela forma com que eu vejo os outros felizes. Agora vou fazer uma provocação, Jofi, já que entrou na felicidade, nesta questão que falamos de sucesso, já há muitos adjetivos. Como é que o Jofi definiria sucesso ou prosperidade? O que é prosperidade? Prosperidade é um conceito muito ambíguo. Pode ser lido de várias formas. Há várias pessoas que entendem a prosperidade medida pelo grau da riqueza material com que elas se relacionam na vida. Eu não tenho nenhum complexo em relação à riqueza material. Pelo contrário, devo dizer que é um dos elementos que me norteiam na vida. Eu quero o bem-estar para mim, para a minha família e procuro alcançar com o meu trabalho, com o meu rendimento, alguma riqueza material, aquela que é suficiente para aquilo que eu considero satisfazer as minhas necessidades. Esse é um progresso normal da minha caminhada na vida. O Jofi está a dizer que a prosperidade mas não só. É não aquilo é só que nós construímos ou aquilo que nós desenvolvemos dentro do nosso propósito. Dentro do nosso onde propósito. Os valores monetários apenas são para ajudar a concretizar um propósito. Deixa-me definir isso através de dois conceitos diferentes: ambição e ganância. Ser ambicioso é uma característica do ser humano muito positiva. E é fundamental. É fundamental. Ninguém constrói sem ambição. A ambição é a premissa básica para... Sabes, Daniel, tu deves sonhar. Dos sonhos saem as ideias. As ideias são o portal do sonho. A seguir as ideias, tu tens que criar um conceito. Do conceito tu partes para uma planificação, uma estratégia, fazes o desenvolvimento do... Isto é o processo que eu chamo a rota de sucesso. Mas atenção, ter ambição para criar algo que vem deste sonho, vem desta visão, vem destes conceitos. Ter ambição para criar algo, ter ambição para querer mais na vida, é um conceito absolutamente positivo. O que é negativo, e contraponho contra este conceito, é o conceito da ganância. Ganância é um conceito que tem um elemento comparativo. Eu quero mais não porque me satisfaz, mas mais porque quero mais do que tu. E o mais do que tu é um relativizar sem necessidade. Eu não sou mais feliz porque tenho mais do que tu. E passamos a adorar o dinheiro como se fosse um Deus. Como o objeto em si. Exatamente. E não o dinheiro como um instrumento que ele deve ser. O dinheiro deve ser algo que nos conduz ao objetivo final, que é eu sentir-me realizado naquilo que eu preciso. O dinheiro, quando é feito por apenas comparação, eu quero ter 2 casas porque tu tens uma, eu quero ter 3 carros porque tu tens 2, aqui saímos do lado da ambição, entramos no lado da ganância. E é destrutivo. Enquanto ser. Jofi colocou aqui uma questão da prosperidade na medida de nós termos um propósito e esse propósito ser ajudado por recursos materiais ou outros, porque há pessoas que tiveram o seu propósito
mas nunca deixaram de ter o dinheiro. O dinheiro sempre é importante porque ajuda. Eu posso dar um exemplo de, como é que chama? A Madre Teresa de Calcutá, que ela, as pessoas acham que ela era uma pessoa pobre, mas quando morreu tinha 50 milhões de dólares. Mas só que aqueles 50 milhões de dólares não era objeto do seu propósito, certo, mas estava lá. certo. Estava como o negro norte-americano, o grande negro que disse I have a dream. Sim. Também tinha muito dinheiro. Agora, muita gente confunde esta questão de propósito com dinheiro, o que não é verdade. Eu estou de acordo consigo, não é verdade. Não. O propósito da nossa vida tem aquilo que nós definimos como algo que Deus nos quis dar para nós servirmos durante a nossa passagem aqui. E o dinheiro ajuda. Vou dar outro exemplo. Um executivo que quer dirigir uma empresa, uma multinacional, tem que viajar pelo mundo. O avião privado é um instrumento para a concretização do seu propósito. Não pode dizer que ao ter um avião privado está a pôr em causa alguma coisa especial, porque sem esse avião não consegue viajar para Accra, para Abu Dhabi, para Abidjan, em um curto espaço de tempo. Então, é um instrumento que não é de prazer, mas sim do trabalho para o seu propósito. A diferenciação que surge, e isto remete novamente para o conceito que estávamos a falar há pouco, a diferenciação surge quando nós confundimos propósito com ganância. Ou propósito com outros conceitos que hoje, na nossa juventude, eu sou o maior admirador da nossa juventude. Quero deixar isto claro para que não se pense que há aqui algum ponta de crítica. Há aqui uma vontade de querer ajudar a minha juventude. Então, muitas vezes, por exemplo, a juventude hoje vive mais do que mostra do que o que tem. Tem um conceito de que eu outro dia estava com 3 jovens e alguém disse-me: tio, o que é que acha? O tio está aqui hoje connosco, não está cá todos os dias, podemos pedir uma garrafa de Moët Chandon? Eu disse: bom, vocês começam cedo a habituar-se bem. Eu só que peçam lá. E pediram. Eu servi e mandei a garrafa fora. Eles disseram: tio, mas o que é isto, tio? Nem chegamos a tirar a fotografia. O objetivo deles não era o Moët Chandon. Era a fotografia no Facebook, no Instagram. Essa juventude que vive mais do que quer mostrar do que aquilo que vive. O dinheiro como máscara da riqueza. E isso é negativo. Isso não os leva a lado nenhum. Isso constrói uma sociedade completamente deturpada naquilo que são os princípios, no valor, na ética, na moral. Naquilo que deve ser os princípios que nos devem nortear nesta vida. Eu, como disse, Daniel, eu tudo que faço com paixão. Faço de facto com amor, faço de facto com gosto. Posso pedir uma coisa, Jofi? Sim. Jofi, em pouco tempo, já nos bombardeou aqui com muito conhecimento e que eu preciso tomar nota, porque é um aprendizado muito grande. Esta questão do dinheiro como máscara da riqueza é uma coisa muito profunda, porque nós vemos não só jovens, muitos compatriotas nossos, moçambicanos, amigos, que mostram algo que não é estruturado por dentro. Comprar um alto carro, mas que talvez passa dificuldade para a família comer. Pois. E toda esta forma de viver tem posto em causa a sustentabilidade de vida de muita gente. E tem desviado pessoas para esses exemplos que acabou de dar agora. Querer pôr nas redes sociais um sorriso, uma marca de uma calça muito cara ou uma camisa muito cara, que talvez está endividado com situações muito complexas. A questão que se coloca é: por que isto? E o Jofi logo passou para princípios. Eu quero, sem lhe interromper no seu raciocínio, há uma construção que se diz que os nossos resultados dependem claramente das nossas ações. E as nossas ações provêm das nossas percepções. As nossas percepções estão assentes em paradigmas de vida que são os nossos valores. E esses valores, se não estão em princípios que são princípios milenares e universais, outros podem chamar princípios bíblicos, que são indiscutíveis em qualquer religião, são indiscutíveis, são intemporais. Princípios como honrar pai e mãe, lealdade, humildade, o princípio de fazer o bem, saber dar àqueles que não... Todos esses princípios, se não assentam bem na nossa vida, impactam nos nossos paradigmas, impactam nas nossas percepções
induzem-nos a algumas ações e o resultado que vier pode ser esse. Mas olha, Daniel, exatamente porque muitos de nós nos esquecemos desses princípios, desses valores, princípios bíblicos, e não só, mas nós na Bíblia encontramos a grande riqueza da moral que o ser humano... Vamos ver, a religião é uma construção humana. A fé é algo para além dessa construção humana. Muito para além. Muito para além. É espiritual, é interior. É muito interior a ti próprio e, portanto, e essa fé faz-te ter princípios, faz-te ter valores que te impedem de caminhar num determinado sentido. Na vida, o mais importante, deixa-me perguntar, Daniel, para ti, é a meta ou é o caminho? Eu vou-te responder, que é para não te embaraçar. Não tem problema nenhum de responder. Mas diz-me, Daniel, para ti o que é? Para mim é o caminho. É o caminho. É exatamente o caminho. Porque no caminho eu tenho que deixar presente sempre os meus valores. Se o mais importante for a meta, eu não me importo qual o caminho que estou a ter para chegar à meta, e isso destrói uma sociedade. O mundo tem que pensar cada vez mais no caminho. Os valores que carrega na bandeja nesta caminhada. E esta bandeja tem que trazer os valores e os princípios que os nossos pais... Eu disse há pouco que uma das grandes referências foi o Mahatma Gandhi. Mas antes de Gandhi, a minha grande referência foi o meu pai, foi a minha mãe. Porque transmitiram-me esses valores. E nós, na educação africana, nós temos muita tradição de transmissão de valores das famílias, do mais velho, dos nossos pais, que nos passam valores. Então, se nós soubermos diferenciar bem que o ponto primeiro é o caminho e não a meta, nós chegaremos alcançaremos com sucesso esta construção de uma sociedade nova. É difícil, Daniel, mas... E a responsabilidade individual. É porque muito. Porque o Jofi colocava aqui a questão dos valores que os nossos pais nos transmitem. Há um conceito muito claro de que a decisão da vida depende de nós. Obviamente ela é baseada nesses valores, mas não devemos responsabilizar os nossos pais pelas nossas ações. Com certeza. Não devemos responsabilizar os outros pelas nossas ações. Com certeza. Então, a decisão é nossa, que terá que ser construída nesses princípios. E voltando, estamos a falar agora da... Nem os nossos pais, nem Deus Nosso Senhor, nem ninguém. Deus Nosso Senhor dá-nos os dons, mas dá-nos o livre-arbítrio. Exatamente. E aqui a responsabilidade é tua. É individual. Não é dizer que decide. Não, aconteceu porque me puseram no mundo a fazer isto. Não. Cada um decide a vida que quer e o futuro que quer. Exatamente. Assumindo que também as nossas decisões impactam nos nossos filhos, nos nossos netos e vão impactar. Por isso, tem que ser baseados nesses princípios. E teremos um dia que prestar contas. Não se esqueçam. Espero que a sua conta não seja muito alta. A minha é pequenina. Sabe, deixa-me dizer-te outra coisa que eu também sinto, que é em relação a esta matéria. E vou fechar esse parênteses já rápido. Quanto mais consciência tu tiveres desta temática que estamos aqui a conversar, maior é a tua responsabilidade. Eu tenho para mim que não seremos julgados todos no mesmo corte, no mesmo tribunal. Alguns de nós seremos julgados no Tribunal Superior, outros no Tribunal de Primeira Instância. Depende dos dons que Deus te deu. E, portanto, aos responsáveis deste mundo, aos políticos desta sociedade, aos chefes das empresas, aos empresários desta sociedade, deste mundo, eles, tal como eu, vamos ser julgados no Tribunal Superior. Não vamos ser no da primeira instância. Deram-nos mais dons, exigirão de nós mais responsabilidades. Deus Nosso Senhor um dia irá conversar connosco sobre isto. Não, e isto é uma lei da vida, porque mesmo em termos bíblicos há uma parábola sobre os talentos. E nessa parábola dos talentos não se deram os mesmos talentos a todos. Não. Outros receberam um e aquele que guardou perdeu. Aquele que multiplicou Cá está. recebeu muito mais. É da nossa responsabilidade de reproduzir, exponenciar todos os talentos que foram nos dados
para a nossa vida. Isso, Daniel. Isso cria prosperidade. Mas, já agora, nós falamos em pouco tempo em princípios, em dons, em valores, tudo isso. A pergunta sempre que me vem, e as pessoas vão querer saber, o meu resumo inicial não foi suficiente. Quem é este João Figueiredo? Como é que conseguiu ser uma das pessoas, para Moçambique, é uma referência indiscutível na área da banca? Pela trajetória. E eu dizia muito bem, na vida podemos não gostar do Ronaldo, do Mbappé, do Messi, mas eles marcam golos e ponto final. O Manchester United ficou em 6º lugar este ano, mas quem marcou golos lá foi o Ronaldo. E é indiscutível. São os resultados que determinam a nossa avaliação. E o João Figueiredo não tem como discutir a banca em Moçambique, não discutir a trajetória desta pessoa. Quem é João Figueiredo? Então, Daniel, deixa-me dizer-te em 5 minutos o trajeto da minha vida. Eu nasci na cidade da Beira. Os meus pais jovens estavam na Beira, nasceu a minha irmã. Já está cota, né? 59. 59, exatamente. Já passou algum tempo. Eu gosto da expressão cota, né? De mais velho, de pai. Agora, não gosto quando vejo pessoas da minha idade como tu a chamar-me cota. Porque eu não sou da tua idade, eu sou muito, estou ainda nos 40 anos. Está muito bem conservada. Mas estava a te dizer, nasci na Beira, cedo aos 2 anos, meus pais vieram viver para Maputo. E vieram para Maputo porque o meu pai veio por razões profissionais e aqui fiz o meu ensino secundário, a escola primária, o ensino secundário. Andei aqui numa escola que era a João Belo, ali na Malhangalene, vivia na Malhangalene, entre a Malhangalene e o Bar da CUP. Depois aconteceu que veio o 25 de Abril de Portugal, o período de transição, onde eu me juntei ao grupo dinamizador na altura do Bar da CUP e fui dos primeiros professores de alfabetização neste país. Pelo método Paulo Freire, tive a sorte de ter no nosso grupo dinamizador um grande amigo meu, que era o secretário-geral hoje, o Mia Couto, um grande e ilustre homem da literatura nacional e internacional, e dediquei-me na altura um pouco à alfabetização pelo método Paulo Freire. Continuei os meus estudos, até que acontece um fenómeno neste país que o país chamou para um centro chamado 108 de Março, os jovens que na altura estavam a acabar o liceu. E estive por lá. Acabei depois por ir para Portugal em 1978, por aí, com os meus pais, que se mudaram de residência para Portugal. Acabei os meus estudos em Lisboa e quando acabei o liceu e ia entrar na universidade, meu pai teve uma conversa comigo e disse-me: filho, a vida está difícil cá e eu gostava que tu fosses trabalhar. Contudo... Quantos anos tinha nessa altura? Tinha 19 anos. Já era adulto, já não vivia à custa dos pais, 19? Vivia. Desculpa lá. Vivia. Era um excelente aluno, sem qualquer tipo de modéstia, devo dizer que era um bom aluno. E o meu pai disse-me: olha, mas eu gostava que tu fosses trabalhar porque a vida está difícil, tens que ajudar em casa, mas queria que tu continuasses a estudar, porque tu és um bom aluno e é uma pena perdermos esse teu lado. E eu aceitei. Meu pai arranjou-me um emprego como estafeta numa transitária e foi o meu primeiro emprego. Eu recordo-me que o meu primeiro trabalho do meu primeiro emprego foi comprar 2 pastéis de nata e um maço de cigarros para a chefe de secção da empresa onde eu comecei a trabalhar. A equipa de produção tem que saber pastéis de nata no próximo podcast com o João Figueiredo. Não, isso para dizer que comecei esta vida por aí. 3 meses depois consegui uma entrevista num banco, o Banco de Açores, que referiste no início da nossa conversa, e fui ter uma entrevista com uma pessoa que o meu pai conhecia, que era um tal de Farinha, que era o diretor de recursos humanos do Banco de Açores. Eu fiz a entrevista, fiz uns testes psicotécnicos, aqueles testes que se faziam, e vim para casa todo contente. E quando cheguei a casa, ao fim do dia, o meu pai veio ter comigo e disse: João Filipe, desculpa lá, como é que te correu lá a entrevista hoje? Muito bem. Disse: mas muito bem mesmo? Sim, correu muito bem. Convencido, né? Olha, convencido. Estava cheio de mim, não é? Eu era um excelente aluno e convencido. E meu pai disse-me assim: olha, o teu filho até pode vir a ser um Camilo Castelo Branco, um Luís de Vaz de Camões, mas bancário eu acho que nunca vai ser. Porque aqueles testes correram muito mal mesmo. E meu pai disse: tu sentiste isto? Eu disse: eu não. Pois é, não te aplicaste. Eu tinha-te dito para leres umas coisas sobre banca, etc. Não trabalhaste como devias.
E eu disse, então vou perder essa oportunidade. Na altura eu ganhava 9 contos portugueses. Na altura 9 contos portugueses como estafeta daquela empresa transitária. E para o banco eu ia ganhar 15. O Daniel era quase o dobro. Eu digo assim, mas, meu Deus, e então como é que é, papá? E eu disse assim, olha, vou dizer uma coisa, mas tu não contes isso a ninguém na tua vida, porque isto é uma vergonha. Tu vais entrar por cunha. Sabes o que é entrar por cunha? É porque ele é meu amigo. Tu vais entrar devido a uma amizade. Mas não fales isso com ninguém. Eu disse, então, tudo bem. Entrei por cunha. E eu jurei a mim próprio que aquilo que aquele tal senhor Farinha tinha dito, o diretor de recursos humanos do Banco de Açores, não iria ser verdade. Então, jurei para mim próprio que iria lutar, iria trabalhar, mas queria ter uma carreira de sucesso na banca. Este foi o primeiro ponto, digamos assim, que me marcou. Foi a aposta comigo mesmo. Faça um desafio que me era colocado por aquele senhor, sem nunca ter me dito isso a mim. Anos depois vim-me encontrar com ele, já era diretor num banco, ele dizia, miúdo, tu és um fantástico, és um orgulho para nós. E nem passamos pela conversa que ele tinha tido com o meu pai. Um segundo momento que eu tive foi quando eu depois comecei uma carreira internacional, estive em Macau, estive em Londres, mas quando estive em Macau, o presidente do banco um dia visita, o presidente do banco em Portugal. Macau era uma sucursal, o que nós chamamos de uma full branch. Sim. E eu era o diretor-geral e ele foi era jovem, tinha 29 anos. Ele foi a Macau numa visita com aquelas delegações grandes que levavam das sedes. E no final do jantar convidou-me para conversar um bocadinho com ele. E diz-me assim, diga-me uma coisa, qual é o seu sonho? E eu com 29 anos virei-me para aquele senhor. Antigamente falar com o presidente do banco era uma coisa... Não era todos os dias. Eu só sou presidente, é sentar-me na sua cadeira. Foi a minha resposta para ele. E ele diz-me assim, sabe, João Figueiredo, eu acho que a sua ambição é legítima. Espero que a venha a concretizar, porque não depende de mim, depende de si. Uau! Sim, senhor. E ainda hoje sou um bom amigo desse senhor, Dr. Olímpio Dias, que considero que foi o pai da minha carreira. Então, daí, Daniel, foi simples, vim para Moçambique, fiquei como CEO do Standard Tota, na altura tive um desentendimento com os acionistas da altura, acabei por sair, juntei-me ao Milênio BCP e ao Milênio BIM aqui, onde fiz a fusão do BIM com o BCM, passei a CEO do banco, fizemos a recuperação, foi um desafio fantástico, extraordinário. O Milênio BIM tinha uma coisa, eu já chamo Milênio BIM porque tinha uma coisa, na altura da fusão, a fusão de 2 bancos, um era o BCM, outro era o BIM. O BIM era um banco pequenino, com muita tecnologia, com muita inovação, muita modernidade, mas não tinha a base de clientes. O BCM era um banco basicamente em grande deficiência, em grande déficit, quase em situação de falência, mas tinha uma excelente base de clientes. Era um banco que vinha da privatização do lado comercial do Banco Central. E, portanto, quando se juntou esses dois, o que nós tivemos que fazer foi muito simples. Aproveitar a tecnologia, a inovação e a capacidade de gerir um banco com novas técnicas, aproveitar a base de clientes que trazíamos do BCM. Então, temos políticas de segmentação, pusemos o gestor de conta, trouxemos as ATMs, as banca eletrónica de uma forma generalizada e, portanto, conseguimos imprimir. Estamos a falar de anos 98, 99. Eu recordo-me na altura, porque o BIM, quando entrou em Moçambique, eu tive o privilégio de trabalhar também na questão da divulgação da marca. Fui um dos primeiros a abrir a conta no BIM. E também o BCM, recordo, porque a minha mulher trabalhou quase 15 anos no BCM. Então são histórias que me estão aqui a aparecer, a recordar o passado. E o BIM foi uma história de sucesso, fantástico. Foi quando o Jufi ainda estava lá no BIM e eu meti lá, não é foi Cunha, foi com o Domir Balói, que o Deus o tenha, um grande amigo, meti lá o meu pedido dos $200 mil e o BIM aceitou. Diz que, conselho, como é que é conselho diretivo? Não. Comissão executiva aprovou o seu pedido. Mas como é que aprovaram o seu pedido sem ter garantias bancárias? Para Daniel, nem quero saber. Só sei que aprovaram, toda a gente aprovou, o CEO aprovou. Eu olhei assim, mas estranho, é? Não, mas é curioso, Daniel, porque aí nasceu este grupo que eu tenho. Mas é importante dizer, porque também
isso é que os jovens têm que ler com mais intensidade. Porque não apareceu porque apareceu. Não foi aprovado o crédito que foi aprovado, nem apareceu o pedido de $200 mil por ter aparecido. Apareceu com uma... Daniel sonhou. Daniel criou ideias. Havia um pensamento. Criou um conceito. Exatamente. Definiu uma estratégia, planificou. E com base neste processo, que ele chama processo de rota de sucesso, o pedido que nos chega ao banco é um pedido todo ele sustentável. Com um plano de negócio, com uma estratégia, com uma visão, com uma missão, com... Isso eu tinha. E isto deu-nos a confiança de apoiar um jovem na altura, hoje um cocoana, mas um jovem na altura que tinha capacidade. E nós também queríamos fazer o país crescer. O BIM tinha esta característica naqueles anos, e hoje, não falo de hoje, mas hoje, até porque é de alguma forma ainda meu concorrente hoje, mas o BIM tinha essa característica de ser um banco que apoiava muita iniciativa privada, apoiava muita inovação, modernização e os novos ventos, porque o BIM era ele próprio. Eu sou exemplo disso. Sem dúvida nenhuma. E hoje nenhuma. estou aqui, estou muito satisfeito porque marcou a minha vida. Hoje estou aqui com um grupo que eu acho que é um grupo que marca também a história do país, cresceu, e consegui pagar. E cometi um erro também, porque eu tinha medo de ficar endividado. Então, em vez de pagar com os anos que me deram, lutar para pagar muito antes. Agora me arrependo, devia ter ficado um pouco a todos os anos. Conversamos muito sobre isso, Daniel. Eu não sabia. Conversamos não muito sabia. sobre isso. A ideia de ficar com dívida a mim não me deixava dormir. Nós conversamos muito sobre isso quando demos o salto na nossa relação de banqueiro-cliente para amigos. E na altura conversamos muito sobre isso. Era ignorância minha. Mas eu disse muitas vezes, Daniel, uma empresa quando atinge um determinado nível tem que ter o seu nível de endividamento. Estava a dizer, portanto, isto é uma caminhada que se faz. O teu sucesso é o sucesso que se faz materializando naquilo que tem que ser um posicionamento. Não se constrói, não basta ter ideias. Uma pessoa cheia de ideias é um idiota. O marcar os golos, como dizias ao princípio, é fundamental. E isto marca toda a diferença. Eu costumo dizer, eu quando saí do BIM, eu saí do BIM para criar o Banco Único. Mas antes de criar o Banco Único, sim, o João Figueiredo conseguiu que o BIM fosse distinguido em vários fóruns, na Inglaterra, em vários fóruns internacionais. E o próprio João Figueiredo foi dado como o melhor bancário de Moçambique. Sim. Conta lá um pouco essa trajetória de sucesso que um banco trouxe aqui inovação, falou de segmentação do mercado. Recordo-me, tínhamos corporate, private, BIM para todos os segmentos do público e trouxe inovação que era disruptivo para Moçambique. Sim, sim. O conceito que o BIM na altura adotou foi o conceito em que dizia nós inspiramos-nos no cliente. E inspirar no cliente significava aquilo que mais tarde eu no Banco Único desenvolvi, aprofundei conceito para banca relacional. A inspiração no cliente, no BIM, significou tratar cada cliente de acordo com aquilo que eram os seus objetivos. Não podíamos tratar um cliente corporate de igual forma que tratávamos um cliente private ou um cliente do mass market. Não é que não fossem todos importantes, eram todos importantes, cada um trazia... Com o seu talento. Com o seu talento. Falamos agora de talento, cada um tinha o seu talento. E cada um tinha as suas necessidades. E o que o banco procurou fazer na altura foi ler essas necessidades. É como lhe digo, aquele banco tinha tudo para vencer. Porque, apesar de estar de alguma forma desequilibrado ainda em termos de capitais, e isto já é uma matéria mais financeira, não vale a pena estarmos aqui a explorar, mas havia algum desequilíbrio e ainda na altura o aumento de capital que foi feito para sanear o BCM foi o QB, quanto baixo, mas não aquilo que era o meu desejável, ou que era desejável ainda para a instituição, mas houve um esforço dos acionistas, houve um grande empenhamento dos acionistas, quer do Estado, quer do BCP na altura, que era o banco português que era detentor da maioria do capital. Houve um grande esforço dos acionistas no sentido de dotar a gestão com capacidade, não só financeira, mas também com argumentos técnicos e humanos. Trouxemos um grupo de pessoas que dominavam determinadas matérias, determinadas tecnologias, que ajudaram muito. Nós trabalhamos a base de dados de uma forma fantástica. Trouxemos o crédito ao consumo, na altura, com um produto chamado CNV. Não sei se o Daniel lembra-se disso, que era o crédito Nova Vida. Nova Vida. Fizemos o seguro sempre em paz. Fizemos um conjunto de instrumentos de acordo com aquilo que eram as necessidades próprias do mercado. O mercado não estava habituado a isto. O mercado, na altura, ainda não tinha o hábito de termos o crédito ao consumo. E fantástico, a forma como o mercado reagiu positivamente às ofertas,
àquilo que foram os propósitos que o banco, na altura, o BIM, entregou. O BIM era uma marca muito forte. Tu estavas a dizer há pouco que ajudaste a criar a marca. E eu vou-te dizer, eu tiro o meu chapéu, dou os parabéns, não é mérito meu, porque eu, quando cheguei já lá estava a marca BIM. Eu apanho o BIM e depois até apanho numa altura em que tenho que fazer o que nós chamamos de rebranding do BIM para Millennium BIM. Tivemos uma grande discussão na altura com o BCP, porque o BCP queria pôr Millennium Moçambique. Em Angola, ficou Millennium Angola. O Millennium era a marca do banco na Polónia. Sim. E o BCP adotou a marca para Portugal. Antes, em Portugal, o banco chamava-se Banco Comercial Português. E depois passou a ser Millennium BCP. Então, o que eles queriam pôr era Millennium em tudo, mas em Moçambique era Millennium Moçambique. Em Angola seria Millennium Angola e a Polónia Millennium Polónia. Em Moçambique nós temos, não pode ser Millennium Moçambique. Porque a marca BIM é uma marca tão enraizada neste país, de norte a sul, que não há hipótese de nós vamos destruir valor. E a marca é um valor importante de uma organização. E que está intrínseco. E nós só devemos dar passos no sentido de acrescentar valor. E acrescentar valor não é retirar BIM, é juntar o milénio ao BIM. Então fica o milénio BIM. Sem querer encurtar, eu gostava só que tentasse partilhar connosco aqui. Se fosse resumir, quais são os valores, os princípios ou os Key Success Factors, os fatores críticos de sucesso que fizeram com que o João Figueiredo atingisse os objetivos tão conhecidos e bons que atingiu, para depois passarmos para o outro. Quais são os 3, 4 ou 5 fatores que acha que esses foram determinados para a minha trajetória na passagem pelo BIM? Eu diria que, em primeiro lugar, algo que eu já disse aqui, a estabilidade familiar. A paz, para cada dia que saísse de casa, saísse com paz e tranquilidade, para poder, de cabeça limpa, apaixonadamente, fazer aquilo que era a minha missão na instituição em que eu estivesse. Em segundo lugar, viver o trabalho com paixão. Cada ação, cada minuto que eu despendi ao serviço das instituições por onde passei, nunca senti que estivesse a trabalhar, senti sempre como uma missão, com paixão, gostando do que fazia. Em terceiro lugar, e que para mim é fundamental, e muitas vezes nós esquecemos, e isso não é um clichê, Daniel, é o sentido humano que temos que dar à conduta da nossa vida. E o sentido humano não é só olhar para o cliente com simpatia, não é só olhar para o cliente com vontade de o servir bem, não é só olhar para o fornecedor com vontade de cumprir as minhas obrigações para com o fornecedor, não é só a vontade que eu tenho para estar bem com todos os stakeholders, é também, não é só com os acionistas, é também e fundamentalmente com os nossos colaboradores. Eu tive o privilégio e a sorte de, a cada momento que fui passando na minha vida, de ter tido sempre as melhores equipas comigo. Também devo dizer que sempre me rodeei por pessoas que sabiam mais do que eu em cada uma das suas áreas. Sempre achei que o conhecimento pessoal engrandece quando nós nos rodeamos de pessoas que sabem mais do que nós. Não vale a pena nós rodearmos pessoas que sabem menos do que nós, porque o poder garantido pela ignorância não te traz sucesso. O poder só te traz sucesso quando ele acrescenta valor. Exatamente. E quem te acrescenta é quem sabe. E eu tive a sorte, no Standard, no BIM, no Totesouros, no BCP, no Banco Único, no MOSA, a cada momento que eu fui passando, tive sempre as melhores equipas do mundo. Os meus colaboradores são, se eu puder resumir, e quando digo colaboradores, não são só os companheiros da Comissão Executiva e do Conselho de Administração. São os diretores, são os subdiretores, são os chefes de departamento, é o caixa, é o porteiro, é o meu motorista. Sempre tive os melhores. Eles foram a principal razão do meu sucesso, se eu posso chamar sucesso, aquilo que foi a minha carreira. As pessoas foram importantes, então, nessa tua foram história. Determinantes. Agora, nós sabemos que nas equipas, mesmo Jesus Cristo, quando falamos de uma das pessoas que impactou o mundo, principalmente em Paulo. 3 anos, impactou o mundo durante os 3 anos, Jesus Cristo, durante os 30 aos 33 anos, formou uma equipa de 12 apóstolos. Sim. E nós, nas nossas administrações, temos os nossos apóstolos com quem trabalhamos. Poderá depois, não sei se vai ter
cabedal para partilhar isso. Nós sabemos que o Jesus tinha ali os bipolares, tinha pessoas muito malucas, e a pessoa mais inteligente de todas foi a pessoa que ele traiu até. Tinha ali os Pedros que eram loucos, cada um tinha. E tinha um João, que era um bipolar, mas também era o Brada, com quem Jesus dizia que, diga-me lá quem vai trair, o Brada, diga. E aí o Jesus falava, quem vai me trair é o tipo que vai primeiro pegar aqui. Quer dizer, dos 12, cada um tinha as suas fragilidades, e ele treinou uma equipa. A formação foi importante para formar aquela equipa que era uma equipa diversificada em termos de princípios. Como é que o João consegue, ou conseguiu, e tem conseguido até agora, nas equipas que tem para dirigir, é uma pessoa de sucesso. É uma pessoa reconhecida como uma pessoa de resultados. Mas sabemos que sempre nas equipas nem todas as pessoas são iguais. Como é que como é que constrói as pontes nas Daniel, equipas? vamos lá, Como é que faz? Eu quero que os macaques percebam o que é gerir as equipas. Nós sabemos agora, quando vamos ao futebol, as pessoas estavam a discutir, tinham os galácticos, o Messi, o Mbappé e o Neymar. E o treinador tem dificuldade, às vezes, de pôr num banco algum, a jogar o outro, o Cristiano Ronaldo. Como é que o João Figueiredo transmite aqui aos macaques como gerir as equipas? Jesus soube gerir. Sabia quem? Sabia que aquele Pedro, que era o homem de lá do peixe, até nem queria pagar impostos. Não, pague uns impostos. Era um homem. O Mateus cobrava impostos, mas, Daniel, e geria as pessoas. Mas tu tocaste no melhor exemplo. Jesus soube gerir. Jesus... E como é que o João... Nisso posso dizer que tentei seguir, longe de me ter alcançado, mas tentei seguir o exemplo de Jesus. Jesus geria pelo exemplo. Ok. Jesus não pedia nada que não desse. E este é o primeiro lema que um bom gestor deve ter. Gerir pelo exemplo. Eu não peço ninguém para chegar às 8 da manhã ao banco e eu chego às 10. Desculpe, vocês estão aqui a gravar o podcast. Registrem isto. Fundamental. Quem é que chega aqui de manhã, jovem? Diga lá em voz alta, vai estar. Gestão por skin in the game. Não há outra forma. Registrem lá isso. Porque o ser humano, como disse no início da nossa conversa, segue-se por referências. Então, a gestão pelo exemplo é um fator determinante. Mas depois nós temos os vários estilos de liderança. Eu, no meu estilo de liderança, entendo que o melhor estilo de liderança é um estilo de liderança participativo democrático. O que significa que não imponho rigorosamente nada sem discussão prévia. Há uma discussão prévia, toda a gente deve dar de forma completamente isenta de qualquer complexo a sua opinião. O mundo não se constrói com yes menos. O mundo, como eu disse há pouco, só se constrói quando tivermos ao lado de nós alguém que saiba dizer: amigo, você não está a ver bem o tema. Independentemente de eu ser a pessoa que vou determinar o salário dele. Mas se esta pessoa me disser sim a tudo que eu disse, que eu expuser, esta pessoa não me está a ajudar em nada. Esta pessoa não me está a acrescentar valor. Então, eu quero ouvir as pessoas que trabalham comigo e sempre ouvi as pessoas que trabalham comigo. Mas há um tema. Gerir também não é confusão, não é anarquia. Quem gere deve ser determinado na liderança também. E, portanto, no momento próprio, receber tudo o que é o sumo das ideias, geri-las e decidir. A pior decisão que existe na vida é uma não decisão. Então, é preciso que o líder saiba que não pode deixar as equipas num ambiente de nevoeiro, em que elas não percebam se devem ir para a esquerda, para a direita, para a frente ou para trás. E isto só acontece porque as equipas têm, dentro das equipas, as equipas são compostas de pessoas e as pessoas têm ideias diferentes. Mas em algum momento alguém, e esse é o líder, tem que dizer: o caminho é este. A riqueza deste processo é no aprendizado que tu fazes no caminho. Porque ouves as pessoas. E muitas vezes chegas a casa e quando dormes com a tua consciência, quando deitas na tua almofada, a tua almofada fala bem contigo e diz-te assim: João, aquilo que estavas a pensar não era exatamente... Viste o que é que o Daniel te disse sobre este tema?
deves reformular um pouco aquele conceito que estavas a ter aí. Isto é uma grande vantagem que eu devo dizer, é um dom que Deus me deu. E eu estou a tirar partido desse dom. Eu sou aproveitador, Daniel. Aproveita aquilo que me deu. Mas é fundamental. Aproveita os dons que me deu. Então, eu acho que isto é fundamental. Motivar os teus colaboradores, conduzir sem impor, ser participativo, mas ter as equipas sempre contigo. Então, eu diria que esta é a rota do sucesso. Quer dizer, não há muitos segredos na vida. Procurar fazer bem, procurar ter o sentido da humanidade, como te disse ao princípio da nossa conversa. Procurar que as pessoas sintam que tu queres acrescentar valor na vida delas e que depois o sucesso que tu tens, que isto também é fundamental, é repartido com os teus. Falaste aí de muitos prémios que eu recebi ao longo da minha vida. Eu fui a ponta do iceberg do sucesso. O sucesso não é da ponta, é de todo o iceberg. Todos os meus colaboradores, a base da pirâmide faz parte. Todos eles merecem o prémio que eu ganhei. Que não fui eu, não foi o banco, fomos todos nós. Como equipa. É a equipa que ganha. Eu fiz essa provocação de gestão porque muitos dos jovens, às vezes, que confundem, querem empreender e querem fazer negócios, e confundem empreendedorismo e abrir empresa, depois não sabem gerir os vários skills. E eu queria mostrar, porque muita gente que lê a Bíblia percebe que Jesus não estava a gerir pessoas fáceis. Eram pessoas problemáticas. A equipa de direção, podemos chamar de administração, cada um tinha os seus problemas, o seu pensamento, e as pessoas não conhecem esse lado, e que o João aqui frisou e eu apontei gestão, por exemplo. Acho que gestão, por exemplo, é a única forma que eu vejo e que reconheço que induz a mudanças e transformação. Tornas-te inspirador. Quando tu geres, por exemplo, tu consegues inspirar os outros. Tu vês, quando um jovem olhar para ti, Daniel, e for observar a tua carreira, o que tu fizeste na área da comunicação, antes de seres empresário, antes de seres o grande líder do mídia no nosso país, tu tiveste uma caminhada. E esta caminhada que tem que ser valorizada pelos jovens, para que os jovens percebam que eu posso ser um Daniel David na comunicação, eu posso ser o João Figueiredo, porque todos nós, I'm just another man around the corner, não sou mais nada de especial. Todos nós somos cidadãos comuns que recebemos quando nascemos skills, competências, e ou exploramos-las ou desenvolvemos-las, ou usamos o livre-arbítrio para conduzir tudo isto no sentido correto da nossa vida, ou afogamos-nos no meio da tormenta. Por isso é que se diz que para gerir qualquer coisa, primeiro temos que gerir a grande empresa da vida, que somos nós. É verdade. Quem não souber gerir a sua própria empresa, o Augusto Cury diz isso sem muito dúvida. bem. Tu não consegues ser o Daniel marido, diferente do Daniel gestor, diferente do Daniel amigo. Tu és um Daniel. E quem souber gerir essa empresa Daniel, saberá. João Figueiredo, nem sei quanto tempo temos, já estamos... Conversar com o João Figueiredo aqui é uma felicidade, mas eu gostava mesmo, porque é muito aprendizado, muita experiência. Eu admiro-te muito por aquilo que conquistou. Admiro muito a tua família, a forma como tem conseguido, mesmo sendo um pai galinha, mesmo sendo a forma como tem construído a sua vida. Por isso, a mim é uma honra e um privilégio muito grande tê-lo aqui e partilhar com os macacos. Espero que tenhamos uma segunda parte deste podcast para conversarmos com as pessoas, porque são essas experiências, é esta vida, é esta dinâmica que ajuda. Para terminarmos, talvez, para chegar aqui, eu tinha aqui uma cábula, mas que agora atrapalhou-me. Quais são aquilo que eu chamaria, se olhar assim para trás e dizer assim, Deus me deu aqui tantos anos, não sei qual é. Eu costumo dar exemplos às pessoas que se a média de vida em Moçambique é dos 60 ou 70 anos, mais ou menos, e talvez despendemos 20 anos já era a escola, e ficamos com poucos anos, quase 40 ou 30 anos para viver, a pergunta que se coloca é que a vida aqui é um lapso de tempo. Mas será que vivi a vida do meu propósito? E a pergunta que eu queria colocar é essa. Jofi, nós estamos de passagem,
e sabendo que a vida é eterna. O que acontece é que nós vamos morrer, como qualquer outra pessoa morre, e o oposto da morte não é a vida, é o nascimento. O nascimento é que é o oposto. A vida é eterna porque somos pessoas de fé e acreditamos. O João Figueiredo tem vivido a vida do seu propósito. Tenho. E vou-te dizer porque é que eu acho que tenho vivido. Espero é que este meu propósito corresponda à vontade de Deus. Mas tenho vivido de acordo com aquilo que eu julgo que é o meu propósito. E o meu propósito é viver bem. Daniel, tivemos conversas aqui muito sérias hoje, aqui ao longo da nossa conversa, discutimos temas sérios, mas eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que gosta de estar bem. Eu costumo dizer aos meus colaboradores, quando vos cruzo convosco no corredor e vejo caras fechadas, fico preocupado. Gosto de ver quando vocês estão a sorrir, quando estão bem dispostos, quando estão uns com os outros alegres e contentes. E vou-te dizer, Daniel, o maior e o melhor propósito que eu tenho na vida, com a fé que tenho a Deus, é corresponder àquilo que Deus espera de mim. E eu acho que Deus espera de mim engloba outros propósitos menores que eu tenho, que é o propósito de estar bem, respeitar o próximo, estar bem e respeitar a minha família, dedicar o meu tempo aos amigos, à família, aos meus colaboradores, trabalhar, mas também ter tempo para tocar a minha guitarra em casa, ter tempo para tocar a minha guitarra, mas também ter tempo para ler um bom livro, mas jogar basquete. Ou seja, nós somos um ser humano que temos muitas variáveis na nossa vida. Então tem conseguido fazer o equilíbrio é conseguir da mente, ter este equilíbrio da mente com o corpo, a alma e o espírito. Esse é o equilíbrio que nós temos que procurar para podermos sair daqui e estarmos felizes, sentir-nos bem. O ser feliz é sentir-se bem. Uma provocação. Estamos mesmo numa provocação. Esta é só para... Hoje não fizeste outra coisa senão provocações. Só quero ver se consegue responder. Como foi possível estarmos aqui a conversar quase 1 hora de tempo e não ter falado sobre Benfica? Foi muito duro. Foi muito duro, mas os tempos não são os melhores. Porque eu sei que o João Figueiredo, quando há um canto ou um penalti, até tapa o televisor, muda de canal. Uma pessoa assim vive a vida com muita intensidade e com o desporto. Tudo na vida eu vivo com intensidade. E eu posso dizer, Daniel, uma coisa que é verdade. Eu nunca vi um golo de penalti em direto contra o Benfica e não perco um jogo do Benfica. Nunca vi um canto em direto contra o Benfica, vendo todos os jogos de todos os fins de semana do Benfica, porque cada vez que há um acontecimento desse eu mudo de canal, espero 20 segundos e depois volto. Portanto, ou já foi golo, ou não foi, mas o Benfica é uma paixão que eu tenho, é como outras tantas, onde aí sou um pouco irracional, sabe? Eu posso estar a perder 7-0, faltam 2 minutos para acabar o jogo e continuo com a esperança de que vamos ganhar, porque o Benfica é isto, o Benfica é paixão, o Benfica é amor, o Benfica é irracionalidade. Eu trago este ponto do Benfica como uma provocação, porque li um post teu no grupo que estamos do Benfica e disse, e eu gosto muito disso porque é isto que me guia na vida. Nós, quando atravessamos dificuldades como o Benfica está a atravessar, sim, e muitos de nós queríamos entrar no debate sobre este assunto, o João Figueiredo fez um post há 2 semanas, uma semana. Vamos deixar de histórias, vamos fechar o capítulo, vamos partir para frente. Olha, não me recordo bem do texto, eu estava à procura aqui, só que não encontrei, porque estavam uns membros do clube lá, do nosso grupo. Mas eu vou-te explicar, Daniel, porque... Eu achei muito pragmático. Para uma pessoa que vive com intensidade, podia se mergulhar em lamúrias, em crítica, disse que não. O capítulo está fechado. Vamos olhar para frente. Mas deixa-me dizer, isso Daniel, é uma mensagem muito forte. Eu espero, de facto, ter mais oportunidades para vir aqui conversar contigo, porque temos muitos conceitos para explorar. E um deles é este, que tem a ver com este tema que estás a levantar agora, que é o erro. O erro é uma das maiores belezas que existe na vida. Quando bem percebido. É a universidade da vida. É a universidade da vida. O erro nos ensina a levantar e a caminhar. Só não aprende com o erro quem quer ficar para trás. Portanto, o que o clube, o Benfica, tem que fazer, e isto é válido para a gestão, para a vida, na relação das pessoas, numa zanga que eu tive com um amigo,
O que o Benfica tem que fazer é aprender com o passado, racionalizar o presente e partir para a vitória, inevitável vitória no futuro. Portanto, e é assim que nós temos que fazer em tudo na vida. Temos que assumir os erros, pensar sobre as razões que estiveram na origem deste erro, assumir que tenho que mudar, o que é que eu tenho que mudar e corrigir o caminho. Mesmo a nível da planificação da gestão, por exemplo, um dos passos fundamentais da gestão é fazer a permanente verificação da adequação da estratégia àquilo que é a realidade do mundo. O mundo muda com muita facilidade. Os ciclos de vida ou os ciclos das crises hoje estão muito mais encurtados, achatados. A curva das crises está mais achatada. Nós, antigamente, tínhamos crises de 10 em 10 anos. Agora já não é assim. Acabou. Então, temos de estar permanentemente atentos. Já não há velocidade de cruzeiro. O que existe hoje é navegação à vista. A estabilidade não existe também. Têm que navegar com o volante na mão. É uma navegação à vista, porque está cheio de nevoeiro à nossa frente. Então, nós não podemos andar em velocidade de cruzeiro, porque a acomodação também faz-nos mal, sabe? Então, temos que partir, temos de estar sempre atentos, sempre com vontade de melhorar e sempre de perceber que os sinais... Temos agora o Covid, temos a guerra na Ucrânia, vai determinar um novo mundo, vai determinar uma novas relações entre os países, novas relações económicas, novas relações até no mundo financeiro. Então, é preciso que nós estejamos sempre atentos ao ambiente que nos rodeia, aos erros que cometemos e possamos ir gerindo com o volante um bocadinho mais para a esquerda, um bocadinho mais para a direita. Daniel? Isso é muito bom. É muito bom saber disso. Jofi, se tivesse... Esta é a última frase da minha vida e quero colocar aqui num outdoor, chamamos num cartaz gigante, para que as pessoas passem e leiam essa frase e que seja um insight de vida, principalmente para os jovens. Que frase é que deixava? Deus é a minha luz. Aí encerra tudo o que eu quero, tudo o que eu fiz, tudo o que eu persegui na vida. Deus é a minha luz. Há muita gente, às vezes, que fica numa utopia de não perceber a dimensão divina, que Deus está dentro de nós. E nós somos Deus, porque representamos aquilo que é a semelhança dele. É verdade. E vai para muito para além do conhecimento, da mente, de tudo. É a nossa essência. E essa essência, posso rematar que tenho visto o João Figueiredo, que mesmo tendo atingido o top naquilo que é a percepção nossa humana, aqui em termos de gestão, nunca tem deixado a sua essência como pessoa. Tenho tido o privilégio de conviver com a sua família e percebo que sabe de onde veio, sabe qual foi a trajetória que teve, atingiu os patamares que todos nós reconhecemos são patamares importantes da vida de muita gente, impactou, mas nunca deixou de ser esse Jofi chato. Obrigado. Muito obrigado, Foi um Jofi. prazer enorme. Pá. Prazer é todo meu, uma honra para mim. Falar contigo. É uma honra. É um Espero gosto ver-lhe imenso. aqui no próximo podcast e tenho aprendido aqui também os meus colegas que a minha cábula está aqui. A liderança deve ser baseada pelo exemplo. Qualquer gestão é feita por exemplo. Macaques, tivemos aqui o João Figueiredo com a promessa de voltar aqui no próximo podcast que nós vamos ter brevemente. Espero que tenham gostado. Por favor, partilhem. Muito conhecimento, foi impactante, inspirador, muito conhecimento mesmo. Façam um like e partilhem com os vossos outros macacos para que este conhecimento sirva de inspiração e de aprendizagem, que esta figura está aqui, que seja uma figura de sucesso eternamente para nós e de luz também. Uma salva de palmas aqui para o João Figueiredo. Muito obrigado. Até a próxima MacaqueCast.